do filho do servo, a qual vai trazer uma santa e poderosa palavra. O Senhor possa direcionar cada dia, Senhor. Assim como já tem direcionado do servo, e tudo aquilo quando o Senhor revelar para o coração dele, papai, ele venha passar o governo da igreja de ouro nesta noite, papai querido. Ó Senhor, que abrir a boca do teu servo, papai querido, o Senhor possa cada vez mais multiplicar as palavras, Senhor, sabedoria e conhecimento, porque nós sabemos, papai, o Espírito Santo é excelente professor, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, e que nesta noite já direcionou o teu servo para ministrar a tua palavra, e que nesta noite, papai, eu não devo bater nesse, Senhor, e falar tudo aquilo quanto o Senhor já colocou no coração dele, papai, para passar ao nosso ouvido e ouvir esta noite, em nome santo de Jesus. Amém? Comecei o servo das palavras, vou começar a correr santo. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Estamos aqui por mais um dia. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aprendendo a palavra do Senhor, com a palavra do Senhor, aprendendo cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos passando por um tempo estudando. Nós estamos falando nos últimos dias, não sei quando iniciou, mas tem um tempinho. Nós estamos falando sobre teologia sistemática. Teologia sistemática. Nós começamos a falar. A primeira matéria que foi dada aqui foi bibliologia, onde fala da Bíblia, onde falamos aqui do surgimento da Bíblia, como surgiu, né? O tempo de preservação, o papiro, os pergaminhos, como chegou, como foi a caminhada bíblica de preservação da Bíblia, perseguição e preservação da Bíblia até os dias de hoje. Teologia, quando fala do estudo sobre Deus, cristologia, estudo sobre Cristo, e assim nós vamos dar pneumatologia, nós estudamos sobre o Espírito Santo, a martiologia, nós estudamos sobre o pecado, a doutrina do pecado. Se eu não pulei aí, foi uma necessidade. Hoje nós vamos estudar, eu não sei se eu posso dizer isso, e posso dizer que nós estamos uma caminhada teológica, eu posso dizer assim? Estamos elogiando essa caminhada teológica, ousadamente aqui falando. Então nós estamos falando de teologia. Teologia nós descobrimos que vem de duas palavras, que é Theos, que é Deus, e logia, o Logos. Por que Logos? Logos é palavra. Logos é palavra. Se eu falar Logos, nós vamos entender que é palavra. Isso significa ou tratado, ou discurso. E logia é estudo. Então, logia e Logos é a mesma palavra. Porque logia, ela vem de Logos. A palavra logia vem de Logos. Então é estudo. Estudo, tratado, por aí vai. Então, tudo que termina com logia, a gente vai ter que pesquisar o que vem antes. Mas logia, a gente já vai entender que é estudo. Então, sociologia, estudo da sociedade, na escola, né? Biologia, estudo a biodiversidade da vida, não sei. Eu sou ruim nisso. Biologia e por aí vai. Então, tudo que termina com logia é estudo. Então, nós vamos falar hoje soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ficou bonito o cartaz ali, eu achei muito lindo, uma cruz formando uma ponte, né? Parabéns, amém? Uma cruz formando uma ponte. Então, hoje nós vamos falar de salvação, a doutrina da salvação, que é soteriologia. Amém, gente? Nós falamos de amartiologia, que é a doutrina do pecado. E aí, quando nós estudamos a doutrina do pecado, é meio desesperador, não é isso? Eu vejo como meio de desesperador. Meu Deus. Porque a Bíblia nos apresenta, eu falei aqui algumas vezes, vou repetir, vocês vão ver repetir muitas vezes aqui, que o cristianismo, sabe, não é aquela mãe que tem filho feio? Porque a mãe que tem filho feio, ela fala assim, todo mundo fala que é bonito. Ou menino
feio. E a mãe fala, vem cá, meu filho, é lindo, não sei o que. Não. O cristianismo, ele é claro em dizer assim, olha, vocês estão errados. Vocês estão caídos, vocês estão depravados, vocês não fazem nada que presta. O Pai nosso que nós temos, o Deus Todo-Poderoso, é isso. O cristianismo, ele fala isso. Ele traz o nome da sua depravação, ele traz o nome da sua queda, ele traz o nome que não presta nos seus comportamentos, mas ele também mostra o valor que nós temos no Deus Todo-Poderoso. Mas Deus faz questão de mostrar as nossas falhas e o nosso pecado. Quando nós estamos falando de teologia que foi passada sobre o pecado, é esse cenário que nós encontramos: o homem, a sua queda, o afastamento de Deus, a necessidade de estar, de se achegar a Deus, e aí se revela um plano. E que plano é esse? Hoje nós vamos explorar um pouco em soteriologia, que fala da doutrina da salvação. Quem saiu inchado, hoje vai poder respirar, aliviar, que hoje nós vamos tratar de salvação. Amém, igreja? Pode passar. Já curtimos ali. Passa o primeiro. Toda vez que nós formos, eu aprendi isso, que às vezes a gente vai buscar e não consegue encontrar. Tem uma palavra um pouquinho difícil, mas é simples de significar. Toda vez que nós vamos buscar a origem de algo, nós buscamos etimologia. Hoje, na época digital, se tu vai buscar qualquer palavra, celular, você vai colocar lá, etimologia do celular. Ele vai destroçar também como surgiu o celular, de onde ele surgiu. Então, quando a gente quer buscar a origem de alguma coisa, de alguma palavra, nós colocamos essa palavra, que é mais fácil de pesquisa, etimologia. Que ela vai lá na raiz e busca para nós o significado. Irmãos gregos, as irmãs que são faculdadeiras aí, que estão na faculdade, sabem bem o que é, sabem bem como o grego está envolvido. Hoje nós estávamos estudando juntos, né? Eu estudando um assunto, ela estudando outro, eu estudando a Bíblia, ela estudando faculdade, e vira e mexe, os assuntos se cruzam quando parte do campo do grego, principalmente quando está falando de filosofia. A nossa língua moderna hoje, o grego está muito envolvido. O grego está muito envolvido. Se você quer alavancar uma carreira profissional, se você quer alavancar, pega esse código que eu vou te dar aqui. Se você quer alavancar a carreira profissional, é o inglês e o mandarim. Agora, se você quer alavancar seu entendimento bíblico, é o hebraico e o grego. Amém? Fica aqui. Então, quando nós vamos estudar Bíblia, é impossível nós estudar o grego. Mas que a gente vai, claro, olha aqui, claro que o grego, é a palavra que o presidente sempre diz aqui, que fugiu a palavra. É transliterado, não, é esse o seu nome. Que ali eles usam as letras do alfabeto de hoje, né? Do alfabeto grego, não. Que aí o alfabeto grego já é um pouquinho mais difícil de entender. Mas é bom entender um pouquinho do grego, que nós vamos fazer um entendimento da palavra. A palavra soteriologia vem de duas palavras gregas. Sotero, S-O-T-E-R-O, sotero, que significa salvação. E logia, como também diz, estudo ou tratar. Salvação, quando nós falamos de salvação, a palavra salvação tem o significado de nós sermos chegar no lugar de segurança, chegar livre, chegar sem detritos, sem danos. Então a salvação é isso, ser salvo. Nós conhecemos bem, bombeiros fazem isso todos os dias. Salvo pessoas, sabe? Ser feliz. É isso. Nós vamos ver que salvação aqui é representado pela palavra grega soter, que significa salvação, logia, que significa estudo ou tratar. Nós vamos tratar sobre a salvação. Assim sendo, soteriologia é a palavra da teologia sistemática que estuda a doutrina da salvação. Eu sei que os irmãos não vão guardar tantas informações que estão dadas aqui, por isso que eu leio, mas que se nós pegarmos, eu quis trazer esse estudo novo do Senhor Jesus, se nós pegarmos o entendimento, as principais doutrinas, né, que nós temos sistematizado, para que nós possamos entender, né, para que nós possamos montar um sistema na nossa cabeça de entendimento. Soteriologia fala da salvação. Adiantando um pouco. A salvação, qual é o conceito da salvação? A
A salvação é a manifestação da graça de Deus, através de Jesus Cristo, na vida de uma pessoa, salvando-a da perdição eterna provocada pelo pecado. Quando ela, arrependida, num ato voluntário de fé, aceita e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, eterno Salvador. Salvação é a manifestação, salvação é a manifestação da graça de Deus através de Jesus Cristo na vida de uma pessoa, salvando-a da perdição eterna provocada pelo pecado. Então a salvação aqui nós vamos ver, por isso que eu falei que a última oportunidade que eu tive aqui falando sobre o pecado, nós vamos ver então que a salvação é a solução para o pecado. A salvação através de quem? Do ato de Jesus Cristo na cruz. Então, a salvação, ela visa Deus, Ele coloca o seu Filho, Ele visa nos salvar, nos resgatar, nos remir, nos libertar de toda a opressão e de todos os efeitos danosos que o pecado nos traz. De todas as investidas, porque assim, muitas vezes nós atribuímos muitas ações a Satanás. Muitas vezes nós atribuímos as nossas ações a Satanás. Mas a partir do momento que Satanás ele conseguiu enganar Eva, sim, porque a Bíblia deixa bem claro que Satanás enganou Eva. E Adão negligenciou os conselhos de Deus e comeu do fruto, não sendo enganado. Nossa natureza humana, por si só, ela já tem uma luta contra, ela já tem essa luta travada contra o pecado e contra os nossos desejos. Eu acho bem interessante quando Paulo fala assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo escrevendo a Timóteo, 4, alguma coisa. Nós vamos ver os combates que Paulo lia contra as heresias, contra os falsos mestres, contra tantas pessoas que queriam contorcer e distorcer o Evangelho, mas também tem uma luta ali de Paulo. A luta contra a sua carne, contra o seu eu, contra as suas vontades, seus desejos. Como todo e qualquer um ser humano tem as suas lutas. Então nós vamos ver que também não é simplesmente uma ação direta do inimigo em nossas vidas. Tem essa luta diária, essa nossa luta diária, que o velho homem insiste em renascer, mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos matando ele cada dia pela graça do Senhor. Então a salvação é isso, ele prova, ele nos tira da perdição eterna provocada pelo pecado. Mas tem um ateu aqui, tem um negócio que é bom ficar frisado, é um negócio que é bom ficar em destaque aqui. Quando ela tem a pessoa arrependida no ato voluntário de fé, aceita e crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente e eterno Salvador. A partir desse momento, ela ingressa no processo, ela ingressa na salvação de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Pode passar. Amém? Se tiver meio deslocado também, eu estava aprendendo a fazer slide, aí ficou escrito. Amém? Aleluia. A concepção da salvação. A salvação do pecador perdido, a salvação do pecador perdido foi concebida pelo conselho da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, antes do tempo eterno, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua retidão, segundo o seu beneplácito de sua vontade. Amém? Eu abri aqui Efésios. Dá para você assistir. É só que na minha Bíblia agora tem a cola. E ali não tem.
Amém? Efésios 1. Efésios 1. Efésios 1. Do 1 ao 3. Efésios 1, do 1 ao 3. Que diz a palavra do Senhor dessa maneira. Paulo, perdão, 1, do 3 ao 5, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou seja, em amor. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para se vermos segundo o beneplácito, ou seja, beneplácito é o seu consentimento ou a sua vontade, e de sua vontade, pelo beneplácito de sua vontade, pelo consentimento da sua vontade, vai no mesmo sentido e por aí vai. Então nós vamos ver aqui a salvação em Cristo Jesus. Uma palavra do Senhor é para ser meditada e esmiuçada, né? Como é maravilhosa a palavra do Senhor. A Bíblia está dizendo que, a Bíblia está nos informando que o pecado, houve o pecado, mas que o plano de salvação em Cristo Jesus já estava preparado. O plano de salvação em Cristo Jesus já estava preparado antes da fundação do mundo. Então, Jesus ele se preparou, o plano de Deus já estava de antemão, mesmo antes do pecado, mesmo antes do pecado ocorrer, mesmo antes de dar sequência ao pecado. O que acontece? É como se nós hoje, quem já fez um plano, quem já teve um plano de emergência? Muitas vezes nós estamos vivendo situações, nós estamos fazendo um certo caminho, alguma coisa, fazendo algo, que pode surgir um imprevisto, e esse imprevisto cobra de nós um improviso, porque nós não esperamos aquele momento, não é isso? Mas Deus, quando o homem comete o pecado, o plano de Deus, lá de Gênesis 3,15, quando Deus anuncia que a mulher teria dor de parto, que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente, e ela lhe pisaria o calcanhar, já anunciando o nascimento de Cristo, o plano de redenção. Cristo, já a Bíblia fala que Cristo, o Cordeiro de Deus, estava morto desde antes da fundação do mundo. Então o plano de salvação de Deus já estava pronto, mesmo antes do pecado existir, mesmo antes de Adão e Eva entrarem no pecado. Então, olha, como isso aí é a presciência de Deus, Deus conhece antes que aquilo acontecesse. Então nós vamos ver aqui que bendito, e Paulo está agradecendo ao Senhor, Paulo está escrevendo aqui de uma forma de gratidão por esse plano de Deus. E Pai, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, o consentimento de sua vontade. Nós vamos ver aqui que é impossível nós falarmos de salvação e não ter dois pontos de entendimento falando de salvação. Uns falam de Calvino, né? João Calvino, dois estudiosos, Calvino, João Calvino e Armeniano, Jacob Arminius, né? Os armenianos. E aí nós vamos ver esse ponto de entendimento, que um entendia, João Calvino, entendendo que alguns pontos da salvação, e o ponto principal aqui de João Calvino era que a salvação ela não se perde uma vez salvo, para ser salvo. E que Deus preparou um plano de salvação e que, independente do comportamento do homem, independente das ações do homem, o homem não tem como influir
influenciar o plano de salvação do homem, de Deus. Então, o que é que João Calvino escreve? Que cada homem de Deus escolhe aqueles que vão ser salvos. Então, os escolhidos de Deus é escolhido por Deus. E aí, a regra, o critério que Deus usa é de Deus. Então, João Calvino escreve dessa maneira. Já Arminio, ele era dois bem próximos, Arminio discordou desse ponto de entendimento do calvinismo que nós conhecemos hoje como calvinismo. E isso jogar na internet vai para a discussão pro rolo do tempo. E João Calvino discordou desse ponto. Arminio discordou do ponto. João Calvino escreveu pontos diferentes. Eu vou colocar alguns pontos aqui, não ia nem trazer aqui nesse momento agora, mas eu vou trazer para ficar. Os pontos de Calvino, que é a depravação total do homem, que é essa que eu coloco, a depravação total do homem, a natureza corrompida, afligida pelo pecado, sendo incapaz de ser do ser humano agradar a Deus sem sua intervenção. Sem a intervenção de Deus, é impossível o homem agradar a Deus. Concordo? Segundo, eleição incondicional. Deus escolhe alguns para a salvação antes da fundação do mundo, usando critérios próprios. Ou seja, Deus é quem decide quem vai ser salvo, depende do que o mundo faz. Expiação limitada. O que é expiação limitada? É a parte que fala assim: olha, Jesus não morreu para todos, Jesus morreu para os que Deus escolheu para ser salvo. Então Jesus não morreu para todos, na visão do Calvino. Jesus morreu para aqueles que vão ser salvos. Se não vai ser salvo, Jesus não morreu para eles. Quarto, a graça irresistível. O que é basicamente a graça irresistível? Quando Deus escolhe, os escolhidos de Deus não conseguem resistir. Se Deus falar, é esse que é meu escolhido, não consegue resistir à graça, segundo o ponto de vista de Calvino. A preservação dos santos. Este ponto ensina que aqueles que foram verdadeiramente regenerados e escolhidos por Deus prevalecerão na fé até o fim e não perderão, não pode perder a salvação. Então, é um ponto de João Calvino. Eu não gosto de classificar, eu sou americano, eu sou calvinista, mas o ponto que você vai ali deve definir um pouco. Mas eu não gosto de classificar, porque eu vejo alguns pontos de um e de outro. Mas quando parte o ponto principal ali da salvação se pode ou não perder, eu fico mais com a visão de Arminio, que é o que eu vou ler agora. O ser humano, devido ao pecado, é incapaz de escolher e buscar a Deus por suas próprias forças. Concordo? Nós somos incapazes. Eleição condicional. Deus, em sua presciência, elegeu para a salvação aqueles que, em sua livre escolha, responderam à graça de Deus. Ou seja, Arminio escreve diferente, dizendo assim: olha, Deus morreu por Jesus, ele te chama pela sua graça, e você escolhe, é condicional. Se o homem quer ou não ser salvo, é o que eu sempre falo aqui. A graça de Jesus é atraente, mas não é irresistível. A expiação limitada. A morte de Cristo foi por todos, como João 3,16 vai dizer. A morte de Jesus Cristo foi por todos, e não só para aqueles que vão ser salvos. Então, enquanto Calvino fala que a morte de Jesus Cristo foi somente para os que vão ser salvos, Arminio já escreve que a morte de Jesus Cristo foi para todos. Mas só tem valia para aqueles que forem salvos, embora a graça seja oferecida a todos, nem todos vão receber. A graça preveniente. Deus oferece a graça a todos, a sua graça preveniente, que capacita o ser humano a responder o chamado de Deus. Ou seja, Deus, antes de prever, chama o homem e capacita o homem a receber a graça dele, podendo responder sim ou não para a graça de Deus. E a salvação pode ser perdida. João Arminio, ele, no seu ponto de entendimento, ele entende que a salvação, eu posso dizer não a salvação, eu posso estar, conhecer, ser regenerado, eu posso não. Eu quero me apostatar na fé, eu quero fugir da fé. E assim vai. Amém? Então são dois pontos de entendimento aqui. Eu, particularmente, quem entender diferente, amém? Mas eu, particularmente, eu fico apoiado com o ponto de Arminio, onde o homem, a salvação condicional, onde o homem pode fazer parte
pode receber ou não Cristo, ou deixar ou não Cristo, como o livre-arbítrio de escolher ou não escolher. Ele deixou o povo em Cristo de forma profissional. A condição e a fé, antes da fundação do mundo, cresce em Jesus Cristo, ou seja, a igreja. A eleição na medida para cada um, esse vai ser salvo, esse vai ser salvo, esse vai ser salvo. Deus usa o critério próprio. Eu creio na igreja, e aí quem fazer parte dessa igreja, na fé com Deus, ou se apostar na fé, eu creio que é a partir daí que tem a salvação. Deus predestinou o caminho e o propósito. Quem estiver em Cristo será filho adotado, santo e irrepreensível. Isso não elimina a responsabilidade humana. A pessoa pode aceitar ou rejeitar o caminho de Deus. Então eu posso ou aceitar estar no caminho de Deus, ou não aceitar. Mesmo que eu seja transformado, mesmo que o Espírito Santo culpando, mesmo que o Espírito Santo trabalhe nessa regeneração, eu posso, uma vez escolher, não querer o caminho que o Espírito Santo nos indica. Amém? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que foste resgatado da nossa vã de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, próximo. Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Amém? Nós vamos ver o processo da salvação sendo entregue a nós, aqueles que creem, através de Cristo Jesus. Através do propósito de Cristo Jesus, nós vamos ver que Deus ele prepara esse propósito, Deus prepara o caminho, Deus elege o caminho, qual é o caminho que vai trazer a salvação. E essa salvação é através de Cristo Jesus. É o caminho que a igreja apresenta, é quem a igreja apresenta, e somos nós apresentamos Cristo Jesus como o meio pelo qual aqueles que estão perdidos, aqueles que estão no pecado, têm a receber, de adquirir a salvação em Cristo Jesus. E é assim que nós seguimos. Efésios 3:8. Falando hoje sobre teologia, a doutrina da salvação, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado. Eu vou ler isso aqui, que eu gostei mais de conquista. Efésios 3:8, que diz: a mim, o mínimo de todos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incorruptíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, ou seja, que desde o mistério, ou seja, o mistério oculto, que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Esse texto aqui, Paulo começa esse versículo até de muita campanha, no capítulo 3, Paulo falando assim: por essa causa eu me ponho de joelho. Por essa causa eu me ponho de joelho. Paulo falando do povo de Éfeso. Que causa é essa? Paulo vem falando do plano que os antepassados, Abraão, Moisés, Jó, Isaac, Jacó, todos esses outros antepassados, sabia de Deus, tinha fé em Deus,
tinha o andar, o convívio, buscava a Deus, mas não tinha essa proximidade de entender o propósito ao qual Deus revela a mim. Jó, vocês vão ver falando desse texto. Jó, no capítulo 19, no versículo 25, Jó fala assim: olha, eu sei que o Redentor vive, mas por fim se levantará. Jó está falando uma profecia e ilustrando e mostrando ali já Cristo, o Redentor que se levantará. Mas Jó não tinha o pleno conhecimento, o pleno entendimento de que Redentor seria esse, de como seria esse plano. E nós, igreja do Senhor, nós temos. Deus falta por essa causa de corrigimento. Que causa é essa, Paulo? A causa da igreja, que é através da igreja que é o método de salvação de Deus hoje aqui na terra. E que método é esse? Paulo fala assim: olha, algo que estava nos mistérios, que estava em oculto, hoje está sendo revelado através de quem? Da igreja do Senhor. São revelados os principados, até o plano espiritual. Nós não compreendemos que plano que Deus é esse para a salvação. Mas Deus nos mostra. Irmãos, se nós atentarmos, nós somos tão privilegiados. Está entendendo? Daniel lá no rio de Dequel, né, no rio Tigre, as bordas de Babilônia, no rio lá, teve visão, anjo do mar, anjo do outro, e Daniel, né, nós vamos ver as visões que Daniel via e tudo mais. Daniel fala assim: olha, essa daqui eu não entendi. Deus fala assim: céu não é para o seu quê? Não é para agora, não, céu. E aí nós vamos ver, passa um tempo, João vem na de Patmos, e aí vem mais. Nós vamos ver Zacarias com 8 visões proféticas, faz nos entender um pouquinho. Nós vamos vir no Ezequiel, nós vamos entender um pouquinho. E aí chega João, começa a ler completamente, vamos estudando. Chega João, na ilha chamada de Patmos, e Deus dá muitas revelações a ele, batendo com aquilo que Daniel havia falado. Nós vamos ver Jesus trazendo discurso que batia muito com aquilo que Daniel ia falando. Então traz uma elucidação, traz uma clareza do Evangelho mais profundo que aqueles homens. Aqueles homens eles viviam antigamente, Abraão, pai da fé, e todos esses homens, mas hoje nós temos uma clareza por sucedê-los, por estarmos tempos depois dele, depois que Cristo veio, nós temos mais informações do que eles. E eu acho isso muito interessante. Nós vamos ver que Abraão, ele recebe uma promessa. Ele recebe uma promessa. E a Bíblia fala que Abraão morreu sem que topava essa promessa. Porque quando Abraão, Deus chama Abraão, Deus fala assim: olha, você vai ser pai de muitas nações, e todas as nações, presta atenção, Abraão, todas as nações serão benditas entre o mundo, todas as nações. E a Bíblia diz que para que essas nações sejam todas abençoadas, precisava ser inserida o plano de Deus. E qual é inserido o plano de Deus? Qual é o plano de Deus? A igreja. Nós fazemos parte dessa nação. E todas as famílias serão benditas. Aí ele fala assim dessa maneira: todas as famílias serão benditas através de Abraão, já se falando de Cristo Jesus, que todas as famílias seriam benditas. Assim como Davi também, quando Deus fala para Davi, não lhes faltará sucessor no trono. O trono de Davi perdura através também de Cristo, já era algo profético. Então nós temos o privilégio de um mistério. O que é mistério? É que está oculto. Que mistério é esse? A igreja, o plano de salvação de Deus, foi revelado a nós pela presença de Deus, algo que já havia desde antigamente, mas foi revelado por Deus ao nosso coração. Pode passar o próximo. Fundamento da salvação. A salvação do pecador perdido está fundamentada no grandioso amor que Deus tem pelas suas criaturas morais. Esse amor, que é um dos atributos morais da deidade, ou seja, deidade é divindade. Eu vi tanto essa palavra, essa. Deidade é divindade e amor sacrificial, desinteressado, não circunstancial, e é o amor eterno que Deus nos tem
em Cristo Jesus. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O terceiro. O terceiro. João 3,16. O fundamento da salvação, qual foi o fundamento da salvação? O amor de Deus. Por que o amor de Deus? Quando nós falamos do amor de Deus, e aí nós partimos do amor ágape, né? Que nós já aprendemos aqui através do estudo. E qual é o amor ágape? O amor ágape, ele é incondicional. O amor ágape, ele é o amor incondicional. O amor filho de irmãos, nós vamos dizer que há as condições ali. O amor entre marido e mulher tem uma condição ali. Mas quando nós tratamos do amor ágape, o amor de Deus, é o amor incondicional. Então o amor incondicional, ele não olha para amar, ele não busca qualificações para amar, ele apenas ama, porque Deus é amor. E é esse amor que Deus busca para que nos mostre, para que nós possamos ter como modelo. O amor que Deus nos mostra, nos orienta, até como modelo, é o amor de Deus, o amor ágape, incondicional. É difícil falar o seguinte, nós temos a graça pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, nós vamos aprender como modelo de amor que Deus requer de nós, o amor incondicional. Nesse versículo, João 3,16, João deixa claro que Jesus morreu por todos e para não perecermos, era necessário, e para não perecermos, é necessário crermos em Jesus. Porque a Bíblia fala, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira. 8. Aleluia. Lembrando que nós estamos falando soteriologia, o estudo da salvação. Mas, nós vamos tratando coisa. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Jesus Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Isso mostra claro o amor de Deus, incondicional, para amar. Por quê? Porque Deus, Ele nos amou, mesmo quando nós estávamos no pecado, no lamaçal do pecado, e inimigos de Deus. E como nós nos constituímos inimigos de Deus? É só olhar os nossos cursos. É só olhar o nosso curso da vida, da nossa vida. É só olhar os nossos cursos da vida. É só olhar a nossa vontade. É só olhar os nossos desejos, os nossos deleites, as nossas consciências, os desejos dos olhos e da carne. Tudo isso nos constitui inimigos de Deus. E quando Cristo morreu, nós nos encontramos com Deus enviou o seu plano de salvação. Quando Deus nos amou, quando Deus envia esse planeta, faz o seu plano de salvação, nós nos encontramos dessa forma. Mas Cristo nos amou. E aí Paulo está trazendo esse entendimento, falando assim, olha, se Cristo, no seu amor a Deus, no seu amor incondicional, mesmo quando nós éramos ainda rebeldes, Cristo nos amou, Deus nos amou, imagina agora.
que nós somos justificados por Cristo Jesus. Então, se Deus nos amou, surge de lama no lodo, charco no lodo, imagina agora, nós somos livres pela palavra e justificados por esse Deus todo-poderoso. Por esse Deus todo-poderoso. Então, nós somos amados. O fundamento da salvação inicia-se no amor de Deus. No amor de Deus. Eu consigo, não entender a plenitude do amor de Deus, mas eu consigo ver Deus no sentido assim que Deus no céu e vendo a sua nação e vendo o seu povo, a sua criatura, todas perecendo. Algo interessante que o rapaz falou para o Senhor. Ele falou assim: olha, você viu guerra no Ucrânia e Rússia, não é isso? Ucrânia e Rússia. Quantos da Ucrânia você viu sair? Antes de eu responder, ele respondeu. Ele respondeu a quantidade, não me mas foram muitos. Fugiram. Congestionamento. Quando soube que ia instalar a guerra entre Ucrânia e Rússia, foi andando e as pessoas saíram. Você viu lá quando foi até a guerra, ele citou outro país, Iraque, não me lembro dele. Quantas pessoas saíram? Ele falou: olha, tanto de pessoas saíram. Mas você viu quando foi instalar a guerra em Israel? Quantas pessoas saíram de Israel? Ele falou: sabe o que aconteceu? Um movimento inverso. Pessoas que estavam fora de Israel pediram para ser recrutadas para voltar de novo para a sua pátria. Por quê? Porque não queriam ver a sua nação e são patriotas, que amam a pátria. E não queriam ver seus irmãos sofrendo e fazendo. Estando fora, vendo seus irmãos sofrendo, sendo compartilhados, mas de qualquer maneira eles buscavam ajudar. Então o povo de Israel, quando se aceita uma guerra, não vamos ver. Pessoas querem sair imediatamente, a não ser que sejam imigrantes. Então, os imigrantes ficam lá doidos e falam: não tem nada a ver com isso. Mas se são de lá mesmo, não vão querer sair. Quando Deus olha para a sua nação, Deus vê a sua nação sofrendo, afligida pelo pecado. O amor que Deus sente pelo povo não permite que Deus se assente ao trono e fique no lugar de glória e como se nada estivesse acontecendo, embora foi Ele que fez a criatura e a criatura está errando e pagando pelos seus erros. Era comum de alguém cruzar os braços e deixar acontecer. Mas Deus, pelo seu amor, Ele nos amou, Ele veio participar desse sofrimento. Embora não errou, embora não pecou, mas Ele veio e participa junto desse sofrimento para nos trazer salvação. O amor de Deus é tão grande que Ele não consegue ser imparcial frente ao sofrimento e à destruição do ser humano. É isso que Deus quer que nós sintamos um pelos outros, mostrando o amor. Então Cristo, Ele veio e morre por nós, mesmo ainda quando nós estávamos encobertos, sujos, manchados, sujos do pecado. Realização do ato sacrificial, já que Cristo veio. Realização do ato sacrificial do ato em Cristo Jesus. 1 de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de verso 5. Um trocadilho legal. Pelo menos eu achei legal. Tem hora que eu tenho umas ideias aí, eu acho que na minha mente está subindo, mas depois eu recebo o relato que não está muito assim. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Tem um aí na frente. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou quem? O principal. Paulo escreveu a Timóteo. Só esqueci com isso. Esta é uma palavra fiel e
Paulo fala isso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal dos pecadores. E quando nós vamos, muitas vezes a gente usa de uma falsa modéstia. Quem nunca, viu? Atira a primeira pedra. Nós vamos usar muitas vezes uma falsa modéstia. Mas Paulo, quando ele se classifica aqui como o principal, Paulo dá a entender que Paulo sente isso mesmo. Que Paulo tem dentro disso mesmo, por conta dos danos que ele causou, ele pensa dessa forma, por conta dos danos que ele causou ao Evangelho de Cristo por uma temporada. De perseguição, de luta, de estar torcendo na morte de Estevão. E Paulo se vira dessa forma, como um pecador, como alguém um principal pecador, pelos atos, pelas atitudes que ele já teve. Mas ele traz bem claro que a palavra é digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aí, se você leu e lembra do último estudo que eu falei aqui sobre o pecado, que o pecado é errar o alvo, vai entender o trocadilho que eu fiz aqui. Amém? Então lá vai. Ó, Jesus veio para salvar os pecadores, não aqueles que vivem sobre a ilusão de sua própria justiça, ou seja, eu mesmo me justifico. Cristo veio para salvar os pecadores, não aqueles que vivem sobre a ilusão de sua própria justiça. E agora fala, se você assume que é um pecador e errou o alvo, parabéns, você é o alvo da salvação em Cristo Jesus. Está entendendo? Então aqui nós vamos ver que se nós assumirmos que nós somos injustificados pela nossa própria justiça, nós não conseguimos justificar nós mesmos. Nós assumimos que somos pecadores, pecar é o quê? Errar o alvo. Parabéns, nós somos o alvo da salvação. Porque Cristo veio morrer para aqueles que não necessitam de médico, aqueles que estão sãos, mas sim aqueles que estão doentes. Então quem assume que é pecador é o foco da salvação de Cristo Jesus. Cristo veio para salvar estes. Quem assume que está precisando da salvação, não está necessitado. Agora, se eu tenho um evangelho de Cristo, irmão, eu sou bonzinho demais. Preciso disso aí, eu sou bom. 2 moros, eu sei para ir quando posso. 2 moros, ligo, ajudo. Eu descobri que eu ajudava um aceito, olha. Eu descobri que toda vez eu contribuía com um aceito. Por isso que é bom nós termos o entendimento da palavra. Aqui o presbítero trouxe um estudo sobre aceito, sobre aceitos. E aí quando eu ouvi, ele falando aqui, fulano de tal, aceita tal, eu não aceito. Eu não sei que fosse por ele na conta do celular. Por quê? A causa parecia ser boa, mas para que nós alimentarmos algo que é um aceito que entrega para o nosso Deus? É isso? Então nós vamos ver que se nós nos assumimos como pecador, dizer como Paulo, eu sou o principal, irmãos. O alvo da salvação em Cristo Jesus está focado nisso, que assume o seu pecado, que assume que errou o alvo, assume que o caráter não vale nada, que a moral não vale nada. E ali em Cristo nós somos resgatados pelo amor em Cristo Jesus. 2 Timóteo, não, perdão. O livro é o mesmo, nós estamos em 2 Timóteo 15, né? O versículo, o capítulo que é o 2 e o versículo é o 5. É o mesmo livro, só que é 2, 5. Confundiu a Bíblia todinha aqui agora, né? 1 Timóteo, capítulo 2, de verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, de verso 5. Por quê? Há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Não vai ser desse mundo. Se Jesus foi pelo menos um homem bom e honesto, então ele disse a verdade. Quando afirmou ser o único caminho. Quando afirmou ser o único
para Deus. Se ele disse a verdade nesse ponto, é importante. Se ele não disse a verdade nesse ponto, é importante, nesse ponto importante, é difícil considerar um homem bom e honesto e muito menos um profeta de Deus. Então ele seria um mentiroso, é pesado, e lunático. Olha aqui, vou falar desse. 1 carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que nós vamos ver aqui? Se Jesus, pelo menos, nós consideramos um homem bom e honesto, afirmou o seu único caminho que nos leva até Deus. Se ele não disse a verdade nesse ponto, é difícil considerá-lo um homem bom, honesto e muito menos um profeta de Deus. Então ele seria um mentiroso, lunático. Então quando nós vamos ver as falas de Jesus afirmando, ai Israel, Jesus afirmando que ele é o caminho para o Pai, para o Pai. Se nós não cremos no que Jesus está falando, como sendo um homem bom e honesto, que fala a verdade, então Jesus era tido como um lunático. Ou eu, a partir de dois pontos, ou acreditamos no que Jesus está falando, ou tratamos ele como um lunático. Ou tratamos ele como tinha variação de pensamento, como não estava nas faculdades mentais corretas, como se fosse um. É até que ser respeitoso, eu vou parar com isso. Mas então nós vamos ver que nós temos crer em Jesus Cristo por ele diz. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ou seja, quando ele se faz homem e segue o seu curso, dizendo, lá em João 10, 19, 30, está consumado. Então, quando nós entendemos isso, que Jesus, com o seu plano de salvação, em tudo que Jesus disse, é verdade, isso não fosse, seria uma loucura. Seria uma loucura. E aí Jesus não se classificaria como um homem bom, honesto, que fala a verdade. Mas nós sabemos que Jesus foi este homem, falando a verdade, filho de Deus, anunciando que ele é o caminho. Então, portanto, tudo que Jesus disse é a verdade a qual nós devemos seguir. Hebreus 5:9. Hebreus 5:9. Carta de Paulo. Carta aos Hebreus. Os escritos aos Hebreus 5:9. Que diz: falando sobre realizações do ato sacrificial, Cristo já se declarando aqui como Filho de Deus, como um caminho. E se nós não acreditarmos nisso, nós temos que acreditar então que Jesus falou loucura. Eu prefiro ser a parte que acredita que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e a vida. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sendo ele consumado, aqui o escritor dos Hebreus está falando de Jesus como superior aos sumos sacerdotes do pacto antigo. E agora nós vamos ver. O livro diz aos Hebreus praticamente trata desse assunto, de colocar Cristo superior a tudo que veio antes. E tudo que viria, tudo. Cristo ser superior. E ele diz, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, trazendo assim o homem uma busca e uma obediência aos caminhos de Cristo Jesus, à sua santidade. Por isso que Cristo nos traz, a Bíblia falando hoje de salvação, soteriologia. Por isso que a Bíblia nos traz
Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, o mesmo escritor de Hebreus, autor e consumador da nossa fé. E aí, quando nós vamos ver Jesus como autor e consumador da nossa fé vai para Cristo. Mas quando nós vamos ter Cristo como aquele que viveu, olhar para Cristo, a fé que Cristo tem, quando nós vamos ver Cristo, ele foi obediente ao Pai, obediente ao Pai, sem pecar. Não, eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. Obedeceu o seu propósito, teve a sua morte, não teve a sua vida preciosa, teve a sua morte até o fim para cumprir o propósito. E aí nós olhando para a vida de Cristo, para o que Cristo fez, é um exemplo a nós sermos seguidos. É um exemplo a nós seguirmos. É o exemplo em Cristo Jesus. Colossenses, ainda falando da realização do ato salvífico. Que ato salvífico foi esse? O ato de Cristo na cruz do Calvário. Aí no versículo, também que eu particularmente gosto muito, Colossenses capítulo 1, 13, verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. As realizações do ato salvífico, a realização do ato de salvação em Cristo Jesus. Colossenses 1, 13, que diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, quem é Cristo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós vamos ler essa palavra, esse versículo, tinha um contexto muito antigo, e nós vamos ver no contexto de guerra, sempre quando os homens venciam, eles tiravam daqui e levavam, transportavam de um lugar para o outro. Então, sempre nós vamos ver homens levando pessoas, coisas como se fosse um tipo de despojo dos despojos, não é isso? Levando sempre carregado. Nós vamos ver também quando a invasão babilônica, nós vamos ver que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados nesse sentido. Nós vamos ver que lá quando Jeremias está lá, o pessoal foi levado nesse sentido. O Babilônia invadiu e falou assim: olha, seleciona os melhores. Por quê? Porque o Babilônia estava crescendo, só queria os melhores. Aqueles que tinham influência, que tinham capacidade de aprender, que sabiam ler. Pega os melhores para capacitar o meu reino. Então fazer isso, pegavam daqui e transportavam para ali. A Bíblia usa essa mesma figura de linguagem, dizendo: o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu amor. Ou seja, o resgate, redenção, tirando e levando como despojo Cristo Jesus, fazendo isso. Esse é o plano de salvação. Em que temos a redenção, ou seja, fomos libertos pelo seu sangue, a saber, a remissão, fomos perdoados dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Esse é Cristo Jesus. A imagem, quando nós vamos ver falar de imagem de Cristo, e o versículo foi que eu gosto muito, 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Esse é Cristo. A imagem, grego, é eion. E-I-Q-O-N. Eion. Significado: uma imagem em uma moeda, a imagem que se reflete, que está numa moeda, ou então, que se reflete, o reflexo de um espelho. A Bíblia, Paulo está usando aqui o significado que Cristo é a imagem, como se fosse um espelho. Quando nós olhamos no espelho, reflete a nossa imagem. É como se Cristo refletisse a imagem, como Cristo reflete a imagem do Deus invisível. Com essa palavra, o que Paulo está dizendo? Com essa fala de Paulo, deixa claro que Deus é plenamente revelado em Cristo Jesus. Olhando para Cristo, Cristo revela a Deus. Nós conseguimos ver Deus, o Deus invisível.
através de Cristo Jesus. Quando se fala primogênito aqui, não é o mesmo primogênito com significado, porque muitos usam o versículo aqui, primogênito, para dizer que se foi primogênito, é o mais velho, então Cristo foi criado. Não, primogênito aqui, eu vou até ler um comentário. Esta expressão não significa que Cristo foi criado. Pelo contrário, primogênito tem um significado frequentemente lhe é atribuído no Antigo Testamento. O primeiro, quando a posição de herdeiro ou preeminente, onde o primogênito é aplicado à condição de Davi, rei, apesar de não ser o primogênito. Cristo é herdeiro e soberano de toda a criação, como o Filho eterno. Então, esse primogênito, o contexto de primogênito aqui, nós não podemos aplicar. Se é primogênito, foi criado. Não, tem primogênito aqui como herdeiro. Nós vamos ver Davi sendo usado o título de primogênito para Davi. Mesmo Davi não sendo mais velho, não me pergunte quem era os mais velhos do filho 17, vai me faltar. Mas Davi, mesmo Davi não sendo mais velho, foi usado esse título. Então, o título de primogênito aqui, a Cristo Jesus, não pode ser colocado como se fosse criado, porque Jesus não foi criado por ele, sim, ser Deus. Oferecimento, parece comercial, né? Oferecimento da gratuita salvação. Oferecimento gratuito da salvação. Deus, em Cristo Jesus, oferece gratuitamente a salvação a todos os pecadores. Lembra que eu falei aqui? Se você assume que errou algo e não se auto-justifica, você é o alvo da salvação. Nós somos o alvo da salvação. E ele diz mais: oferece gratuitamente a salvação a todos os pecadores perdidos. A salvação a todos os pecadores perdidos. A salvação é um dom gratuito de Deus ao homem. E o Espírito, e agora eu vou dar uma pausa aqui, porque ele vai começar a ensinar. O que ele está dizendo? Deus, em Cristo Jesus, oferece gratuitamente a salvação a todos os pecadores perdidos. A salvação é um dom gratuito de Deus ao homem. E aí nós vamos entender que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Efésios 2:8, se não me engano. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O homem, ele não participa no sentido aqui de é como eu vejo bem explicado, até me escrevi esses dias, lá em Romanos 10, que Paulo usa a figura e fala assim: olha, não precisa nem o homem subir ao céu para falar Cristo. Vamos lá descer, é hora do Senhor fazer um plano de salvação. E nem precisou também de um homem ir na sepultura e ressuscitar Cristo para ele erguer ao terceiro dia. O homem é indiferente nisso. É dispensável no plano da salvação. O homem é dispensável no plano da salvação. O homem não contribuiu para o plano da salvação. É dom de Deus. A salvação é um pacote que já vem pronto. Caso o homem aceitar ou não, mas já vem pronto. A nascimento de Cristo, a morte e a ressurreição é algo que já vem de Deus. Mas, gratuitamente, a salvação é o dom de Deus. E a salvação é ofertada gratuitamente. Todos aqueles que receberem, que terem fé e falam assim: nossa, a salvação. E aí vem um versículo muito interessante, está lá em Apocalipse, que diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha para Senhor, esse melhor. Olha para ele diz: olha. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. É
da salvação. Salvação é graça. Graça é favor imerecido. A teologia, tratando da perfeição do errar, mas agora a soteriologia está nos oferecendo a salvação, e essa salvação não há outra senão em Cristo Jesus. Eu vou ler mais um versículo aqui e nós finalizamos nele. Achei que daria mais tempo, que teria mais tempo, mas finalizaremos. A graça será oferecida de maneira gratuita. Isaías, capítulo 55, livro do profeta Isaías, para que nós possamos finalizar essa noite. Isaías, capítulo 55. Onde conclama o povo, onde o povo é convidado para buscar a salvação. 55, vamos até o 3. Ó, vós todos os que têm sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por quê? Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará na coroa. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficência de Davi. Olha o que o profeta está falando aqui, já profeticamente, já se referiu a necessidade de reconhecer que temos sede para buscar a salvação. É necessário reconhecer que, assim como a água é de suma importância, para a manutenção da vida, assim nós devemos ter essa sede da manutenção espiritual. Eu vejo Jesus visando esse versículo quando ele lá em João 37, Jesus se apresenta como a água viva. E a água é essencial para a vida humana. Se nós queremos ter uma vida espiritual, é necessário nós corrermos para onde há água, a água viva. Por isso que Deus escreve a Jeremias escreve dizendo: olha, vocês cometeram 2 erros. O primeiro deles, me deixar. E o segundo, correr ali atrás de cisternas rotas, cisternas furadas, cisternas vazias. Quando eu, Deus, sou o manancial de águas vivas. Então, se não fez assim, vocês não querem. Aqui Isaías está falando: olha, oferecendo de graça. Tem sede, venha ver. E a necessidade humana. A água representa algo que é necessidade humana. Então, se nós temos que ter uma vida espiritual, é necessariamente buscarmos a água. Nós temos essa sede. Sede fala de necessidade humana e representa a dependência espiritual que nós temos de estar em Deus, fortes de estarmos em Deus, fontes de água viva. Está lá em João 7,37. Águas, leite e vinho simbolizam, como já água, leite e vinho. Deus está convidando: venha, sem dinheiro, sem preço, beba, sem preço, vinho e leite, como já prometemos, já falamos sobre água, leite e vinho. Simbolizam a vida, alegria e sustento que só Deus pode dar. Lembra que nós estamos falando? Oferecimento gratuito da salvação. Deus está falando: olha, Israel, vem aqui. Olha o que eu tenho para oferecer para vocês. Vocês têm sede? Vem mesmo. Tem sede? Vem mesmo. Tem água, tem leite, tem vinho. Mas, pô, de graça, meu filho, não tem preço, está sendo oferecido. É de graça, está sendo oferecido. Ah, mas não tem dinheiro não, não tem dinheiro não. Sem dinheiro, sem preço, mostrando que a salvação é de graça. Não pode ser comprada.
são dadas gratuitamente. Embora houve um preço, mas não fomos nós que pagamos. Eu comparo, eu falando da salvação. Então vem aqui, rapaz, tem leite, tem água, tem vinho, é de graça. Ah, mas quanto custa? Não é de graça, está pago. Eu comparo como se alguém, irmãos, eu vou celebrar a festa de casamento. Vou fazer um churrasco, uma picanha na brasa. Quem gosta de eu mato nada, né? Vou fazer. Ô pastor, mas eu preciso levar o quê? Não é de graça. Mas para você chegar lá e comer essa picanha e tomar esse bom refrigerante dos originais, vocês têm de quê? Chegou, foi de graça para um, mas paga para outro. Custou para outro. Quando nós trazemos o comparativo, Jesus está falando, olha, a salvação é de graça. Mas por que é de graça? É um favor merecido, porque já foi pago. Alguém pagou essa conta. E quando Jesus fala, essa palavra está martelando em mim. Ela está, o pastor sabe, ela está, eu falei dessa semana, está acostumado. Jesus falou assim, olha, está acostumado, foi cumprido, foi pago, a dívida foi paga, tudo isso foi pago por Cristo na cruz do Calvário. A graça pelo motivo, ser de graça pelo motivo, é um favor imerecido, mas Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. O profeta mostra pessoas gastando seu tempo, porque ainda tem aqueles. Deus ainda está oferecendo tudo de graça. Vem, tem água, tem leite, tem vinho, venha, de graça. Pode vir. Não tem dinheiro. Pode vir sem dinheiro, bom, meu filho. Mas ainda o profeta alerta. Porque gastaste seu dinheiro naquilo que não é pão. Porque mesmo ainda Deus oferecendo a salvação de graça, o projeto de Deus, desde antes da fundação do mundo, ainda tem pessoas que gastam, que investem, em caminhos errados. Em caminhos errados que não levam à salvação, que não levam à vida. E ele diz assim, olha, por que gastaste o teu dinheiro naquilo que não é bom? Por que investiste em projetos errados? Por que investiste naquilo que não vai dar certo? Mesmo assim, o profeta mostra pessoas gastando tempo, esforços, recursos em coisas que não satisfazem a sua alma. Entendeu? A contradição aqui, enquanto algo que é de graça e promete suprir e saciar e alegar, algo que é pago não satisfaz, é esse caminho que muitos estão buscando. Cristo está oferecendo a salvação gratuitamente. Aonde abundou o pecado, mas muitos estão preferindo na abundância do pecado. Mas onde abundou o pecado, superou a graça. E a graça de Deus. Porque por um Adão entrou o pecado no mundo. Mas pelo segundo Adão entrou o perdão e a misericórdia e a justiça em Cristo Jesus. Soteriologia, a doutrina da salvação. A salvação está sendo oferecida de graça através da redenção em Cristo Jesus. Amém? E as palmas que louvam e engrandecem o Senhor Jesus. Aleluia. Vocês estão passados nessas palmas aí. Amém. Que Deus abençoe. Aleluia. Cada um dos irmãos. Vamos para casa. Eu sei que é cansativo. Né? Para vocês que estão aí nessa labuta, nessa vida, é cansativo. Quarta-feira. Mas muito obrigado por estar aqui nessa jornada. Deus é quem abençoa, né? Só de ouvir a mensagem do Senhor, que Deus possa abençoar cada um dos Senhor. E aí, esses que nos ouvem pela internet, saibam, o plano de salvação de Deus está pronto. Aleluia. Mas basta que você se assume como pecador e seja alvo da salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado e querido, Deus Santo e Deus querido. Jesus, nessa noite, Pai, nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome santo, Pai. Meu Deus amado, Deus querido, santo e fiel. Meu Deus, nos cubra cada dia, Papai, com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Proteja cada um, livre de todo mal, Pai. Meu Deus, Senhor, neste mundo ainda, Pai. Meu Deus, o Senhor possa ver nossa pulsar. O Senhor possa nos ver como luz neste mundo, Pai amado querido. Meu Deus amado, Deus querido.
que cada dia, Pai, possamos seguir na fé, na educação, possamos a cada dia seguir, Pai. Meu Deus, ser grato pela tua graça, grato pelo teu favor, Pai, Pai querido. Meu Deus, que morreu por nós, mesmo quando nós ainda estávamos, Senhor Jesus, no pecado, na depravação, mas o Senhor, o seu amor, Pai, Pai querido, Santo, a gente nos alcançou. Meu Deus amado, que o Senhor é amor, Jesus amado, santo e fiel, e que nessa noite, Pai, meu Deus, ó Pai, cada um de nós possamos ir para casa regozijando com a tua palavra, com o teu Espírito Santo nos enchendo dando entendimento a cada dia. Cura, ó Pai, feridas, ó Pai, que só o Senhor pode curar. Meu Deus, nessa noite, visite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Finalizando, pastor, ele tem autorização. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a Deus por meio do Espírito Santo, o amor de Deus Pai, seja com todos, nós possamos dizer amém. As palmas que